realmente é um tema fundamental. Não pode haver uma questão mais premente do que esta relação entre a moral do contribuinte e a moral do Estado. A relação é tensa, permanentemente tensa, entre aquele que tem que cobrar recursos estabelecidos por lei e que, obviamente, encontra toda uma série de dificuldades, e aquele que tem que pagar determinadas quantias de recursos, normalmente em tempos de crise. Não são tempos fáceis, as dificuldades se somam também por razões externas à própria relação fisco-contribuinte, muitas vezes de ordem política, como as que também ora vivenciamos, e tudo isso nos leva à necessidade de meditação quanto ao papel do direito, quanto às soluções que podemos oferecer ao Estado, à administração pública e também à sociedade para superar esse momento, afora aquela preocupação crescente com relação aos impactos que tudo aquilo que nós temos visto com relação ao combate à corrupção possa também vicejar em matéria tributária no combate à sonegação, no combate à evasão fiscal, ao uso indevido da legislação tributária, dos incentivos fiscais, de programas de parcelamentos, muitas vezes em alguns utilizados de forma abusiva. Mas não só. Temos também esse tema da relação entre moral do contribuinte, moral do Estado, ou seja, o grande tema da moralidade da administração, da moralidade na administração pública, ou a moralidade nas relações entre fisco e contribuinte, que destacar a importância teórica que isso traz para o próprio direito tributário enquanto doutrina. Eu acho que nós temos aqui que levar em consideração algo que eu já digo no meu livro sobre segurança jurídica, que de fato o sistema tributário brasileiro é uma evidência de um estado de exceção permanente em matéria tributária. Se considerarmos como estado de normalidade aquele estado de segurança jurídica, onde as regras são previsíveis, onde existe a proteção da confiança legítima e atende esse sistema aos parâmetros de certeza, sem dúvida nenhuma, nós percebemos que o sistema tributário brasileiro começa a operar pelas exceções. E começa a operar pelas exceções como se isso fosse a normalidade. É aí que começa o estado de exceção. É aí que começa o uso fora da Constituição ou contra a Constituição do próprio sistema tributário. Nós já vimos nesse título obras importantes, Klaus Tieck tem uma obra importantíssima sobre a moral tributária do Estado e do contribuinte, tem também uma obra muito interessante de um autor americano sobre tax compliance, tax moral, que tem uma oportuna aplicação em tudo isso. Mas tenho certeza, na verdade, o que é novo nesse tema é a renovação, professor Isabel Décio, de uma temática que historicamente sempre se apresenta. Nos primórdios da tributação, a moral do tributo era a humilhação do vencido. Pagava tributo o vencido, aquele que suportava uma guerra e não lograva êxito, portanto, derrotado pagava tributo. Essa circunstância, ela só toma uma mudança, ou tem alguma orientação de mudança, pelo menos naqueles domínios do Império Romano, quando, diante de uma crise avassaladora do Império Romano, os imperadores não veem outra solução afora aquela de cobrar tributo dos próprios cidadãos romanos. Essa mudança traz depois, e isso vai ao longo da Idade Média, avançar para uma necessidade de legitimação do tributo. Essa exigência é importante porque, na Idade Média, os três estamentos cobravam tributos. O clero cobrava os dízimos, a nobreza cobrava naquilo que correspondia, vamos dizer, às exigências inerentes
ao feudalismo, e também os principados, aqueles que exerciam ainda com dificuldade, mas que ainda tinham algum poder, que exerciam como reis em algumas situações a necessidade de cobrar também os seus tributos específicos. Com isso, foi necessário, então, já que o clero legitimava o dízimo por uma relação religiosa, necessariamente era preciso, então, haver ali uma justificativa para que os demais também cobrassem tributos. A submissão do senhor feudal, obviamente, era uma clara evidência disso, mas e aquela do príncipe? A de casar a filha, né, do rei numa situação específica, de fazer um castelo maior, e tudo isso gerava gastos tributários importantes, de tal forma que ao longo do tempo, da própria Idade Média, começou a surgir também um processo de legitimação do tributo com base no exercício do bem comum. A ideia de bem comum sempre foi um critério de legitimação que não era só jurídico, era moral também. Era preciso justificar o motivo da cobrança desse tributo e, logicamente, nós vimos que isso chegou a excessos. E daí, nós, 2 anos atrás, celebramos os 800 anos da Magna Carta. A Magna Carta não foi outra coisa senão o reconhecimento dos limites das despesas públicas, com um impacto fortíssimo sobre justamente a relação tributária, cujo artigo 12 dizia: não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do Conselho Geral do Reino, a não ser para resgate da nossa pessoa, para armar cavaleiro o nosso filho mais velho e para celebrar, mas uma única vez, o casamento da nossa filha mais velha. Então, para estes propósitos, somente poderá ser estabelecida uma ajuda razoável. Essa ideia de ajuda razoável tem, por sua vez, um lastro moral que ampara também esse sentimento. E aí nós percebemos que essa visão de bem comum, em São Tomás de Aquino também vai se assegurar essa leitura, porque em São Tomás de Aquino a justificativa era justamente que obrigações excessivas ou que não sejam consideradas em conformidade com o bem comum seriam tidas como indevidas, obrigações que não precisariam ser cumpridas, ainda que na forma de tributos. Então, a lógica do tributo como algo imposto e não fundamentado em lei comum ou dentro de um limite moral, só vem exatamente após aquele período de maior evidência do absolutismo. E com nessa nova fase, ainda que nessa nova fase do absolutismo, também com Rousseau e outros contratualistas, o tributo vai se afirmar na sociedade também dentro dessa lógica de consentimento, porém, ciente todos nós que clero continuava imune, nobreza continuava imune e, obviamente, imune aos impostos cobrados pelo imperador, naquela fase já absolutista. É aí que surge uma figura muito peculiar na história, que nós precisamos ainda reconhecer melhor, que é o abade Sieyès. Esse senhor era um abade, vamos dizer assim, não era do alto clero, e em 1789 publica então um opúsculo, não é, sobre a ideia de terceiro Estado e faz algumas demandas a Luís XVI. E dentre estas, uma era muito clara: os impostos, como estavam sendo cobrados, não podiam continuar daquela maneira. E isso é feito dentro de uma espécie de Assembleia Constituinte, porque para aquele ano eram necessários, salvo engano, 630 mil libras e teriam sido arrecadados apenas 510 ou algo assim. Então, era insuficiente para atender todas as despesas. Revolta-se, então, não o primeiro estado do clero, não o segundo estado da nobreza, mas o terceiro estado, o do povo. E aí, abade Sieyès, talvez sem querer,
funda a teoria do poder constituinte, mas na base do poder constituinte está o quê? A contestação à exigência excessiva de tributos. Uma questão também moral. Essa discussão perpassa, obviamente, toda a Revolução Francesa e, na sequência, e eu já explico porque isso é importante nós entendermos bem essa questão histórica, já no Estado liberal, surge a ideia de que todo tributo excessivo é roubo, né? Uma teoria difundida por Proudhon, na França, e também abraçada por muitos da literatura. Essa de Queiroz era um desses que divulgava e difundia essa tese de que os impostos deveriam ser cobrados na sua mínima possibilidade. Monteiro Lobato, no Brasil também, foi alguém que abraçou esse tipo de pensamento. Mas houve um grande entusiasmo para uma redução ao máximo da ideia de tributo. Seja como for, tudo isso foi levando a criar um sentimento da justiça tributária para que economistas de um lado e juristas de outro pudessem construir uma teoria da capacidade econômica ou teoria da capacidade contributiva. No âmbito da economia, pela ideia de teoria do benefício versus teoria do sacrifício, que na base disso também há uma questão moral. Afinal de contas, qual é o limite da tributação? Deve ser definido pelo quê? Qual é o critério? O benefício que recebemos ou aquilo que corresponde a um sacrifício que se deva fazer necessariamente pela sociedade? Chega uma crise, o Estado não faz cortes para o society, o Estado simplesmente cobra mais impostos, cria mais tributos, inova na sua sanha arrecadadora e, portanto, não se importando de forma alguma com a situação do contribuinte. Essa é uma discussão importantíssima porque, claro, a ideia de neutralidade econômica, a ideia de custo de transação cai por terra em qualquer teoria econômica quando se está diante de uma crise, porque tudo é justificado. Tudo é justificado. Muito bem. Nesse sentido, há uma lógica muito clara quando nós falamos da legitimação moral das leis tributárias, passando, portanto, pela ideia econômica de tributos, mas aí isso nos leva, portanto, ao mundo prático, que é o que nós queremos aqui alcançar. No universo atual, eu tinha uma apresentaçãozinha, não sei se está disponível ou não. Se não tiver, não tem problema. Bom, porque como não me deram eu também não... Bom, está aqui, né? Eu não sabia, não tinha explicado. Mas, enfim, nós temos hoje uma série de discussões importantíssimas que levam em conta justamente questões como aplicar o direito positivo. O professor Humberto Ávila mencionou aqui muito bem toda uma série de discussões teóricas que são muito importantes. E aí eu digo aos senhores, em termos práticos, não é possível enfrentar essa temática sem definir previamente como você entende a relação entre direito e moral. Essa relação impõe necessariamente uma orientação calcada na metodologia do direito. A metodologia de interpretação do direito pressupõe uma metodologia do direito. Quero dizer, eu faço atenção aqui a 3 dualismos que são importantíssimos. O primeiro é um dualismo posto por Kant, que é fundante de tudo mais, que é a distinção entre ser e dever ser. O mundo das normas, quer da ética, quer do direito, está no plano do dever ser. Não está no plano da realidade, naquele do mundo ontológico, do mundo palpável. Não, está no plano da idealidade, está no plano da cultura. O direito é um objeto cultural, mas também é um objeto que você, obviamente, organiza segundo critérios de dever ser, e um critério de dever ser que, obviamente, informa tanto o justnaturalismo
quanto à moral. Essa distinção é importante porque esse dualismo entre ser e dever ser funda o segundo dualismo, que é o dualismo entre direito positivo, também fundado essa distinção. Essa distinção já existia desde a Idade Média, na verdade. Nós já tínhamos o direito das gentes, nós já tínhamos o direito comum e o direito positivo. Mas Kant organiza isso mentalmente para uma distinção fundamental e que, óbvio, coloca em preeminência o direito positivo como objeto ideal e objeto da cultura humana. E esse campo específico desse dualismo precisa ser definido metodologicamente. Dessa separação necessária entre direito positivo e justnaturalismo. Parece que falar de justnaturalismo hoje é algo em desuso. Não é. Na verdade, o justnaturalismo disputou com o direito positivo a sua preeminência praticamente até o início do século XX. Hoje, obviamente, ele é trabalhado de forma marginal em relação ao direito positivo, mas ele existe e em muitos ordenamentos jurídicos tem muita força e aplicabilidade. Então, a nossa preocupação aqui é destacar que este dualismo de segundo nível, que seria a necessária distinção entre direito positivo e justnaturalismo, nos coloca diante, sim, de uma abertura necessária para definir uma opção pelo direito positivo. Especialmente o direito tributário, que é essencialmente um direito positivo. E trabalhando com o direito positivo, um conjunto de normas jurídicas, surge então o terceiro dualismo, que é o dualismo necessário entre especificamente dentro do direito positivo, assumindo que nós estamos operando com o direito positivo, de sabermos se vamos adotar uma postura de metodologia de positivismo exclusivo e, portanto, aliado esse direito positivo de qualquer conteúdo afetado pela moral, ou de um positivismo inclusivo, onde esse positivismo jurídico inclusivo levará em conta, primeiro, para definir a validade das normas, a moral, aquela moral social, como quer do Oyken, por exemplo, ou a moral na interpretação jurídica. A adoção da moral na interpretação jurídica pode vir de várias formas. Pode vir também por considerar aquela moral externa, ou pode vir pela interpretação, levando em conta os valores que foram positivados, e esses valores positivados trazendo para o direito positivo, vamos dizer assim, a abertura sistêmica dos seus conteúdos. Nesse caso, eu acredito que nós não falamos aqui de inclusão, mas sim de trabalhar com o direito positivo de modo exclusivo. Então, nós adotamos um método jurídico que leva justamente em conta isso, um construtivismo metódico axiológico, onde tem-se necessariamente a ideia de sistema de direito positivo ao lado de valores que permitem a abertura das normas para a realidade. E essa abertura para a realidade encontra-se com a moral, sem que essa moral perverta o sistema. Quer dizer, ninguém pode alegar normas da moral como critério de interpretação. O que eu posso fazer é interpretar o direito tributário com normas que estão afetadas pelos valores, porque os valores têm justamente esse papel de abertura, essa suscetibilidade à abertura. Não é? Por isso, Kelsen, em uma obra muito interessante sobre a ilusão da justiça, deixa claro que é uma ilusão. Essa sensação que o ser humano tem de que, trazendo para o direito aquela, entre aspas, moral social ou justnaturalismo, ele está fazendo justiça. Não, ele pode fazer justiça com o próprio sistema normativo, desde que adequadamente aplicado, em conformidade com os valores, como dizia o professor Roque Antônio Carrasa aqui na sua exposição. É certo que, nesse contexto, nós temos aqui justamente essa preocupação. Temos um contexto de sociedade, um contexto de sociedade aberta, mas, ao mesmo tempo, uma obediência necessária à Constituição, que deve ser permanentemente conservada, e uma garantia de segurança jurídica necessária, sem a qual aquela sociedade não existirá
se ela passar a fazer a interpretação do direito tributário pelas normas da moral, por um direito positivo inclusivo, não autorizado pela Constituição. Essa base, portanto, nos leva a algumas conclusões. A primeira é que nada mais impetuoso do que a teoria da razão de Estado. A razão de Estado foi uma teoria usada no absolutismo ou no justnaturalismo de Pamphilosófi, até antes mesmo desses contratualistas, para justificar justamente a formação desses Estados modernos, daqueles Estados modernos, não do Estado liberal, mas a formação, aquele embrião dos Estados burgueses, com uma preocupação justamente calcada na força do Estado. Aqui não, nós temos que levar em conta o dever de contribuir como autoconsentimento numa relação jurídica horizontal, necessariamente horizontal, entre fisco e contribuinte, colocados, portanto, dentro de comportamentos éticos e pautados permanentemente pela legalidade. Mas, na sociedade, meu querido Roberto, do Estrada, com o Igor, meus colegas de coluna do Conjuro, tem um dado que é importante. Cada um quer sua ilha fiscal. Como é que você financia o Estado Democrático de Direito com enorme quantidade de custos, e encargos, e crises, e todos os problemas? Mas cada grupo de contribuintes quer sua ilha fiscal. Todo mundo quer seu baile da ilha fiscal, né? E o baile da ilha fiscal vem com várias formas. Quem tem seu incentivo não quer perder seu incentivo fiscal. E nós gastamos 480 bilhões ano com desonerações tributárias. Desonerações que eu sou veementemente contra dar desonerações sem prazo certo. Para mim, deveria ser princípio constitucional que toda desoneração tributária tivesse prazo certo e fosse examinada a sua reedição periodicamente. Porque isso, ao meu modo de ver, é absolutamente imoral do ponto de vista da ética de um Estado democrático de direito. Que alguns se livrem da tributação de forma permanente e duradoura. Mas há outros que querem a ilha fiscal com refis, bailando na chuva, né? Com os descontos a perder de vista de multas e juros. Outros querem sua ilha fiscal com a própria forma de gastos que o Estado tem, né, de recursos excessivos, etc., dentro do processo tributário, como veremos daqui a pouco. Do processo moroso, cara. Não é? Recentemente eu participei, inclusive, da conclusão desses trabalhos da ONU, é uma obra que acaba de ser publicada sobre a discussão de proteger as bases de tributação dos países em desenvolvimento. Tudo isso precisa ser revisto. Por quê? Porque o Estado é caro. É caro porque a arrecadação é insuficiente, mas também porque há uma série de leis precárias. E veremos isso um pouco rapidamente. Então, na relação entre unidades federativas, nós encontramos uma relação moral e frangalhos. Por quê? Porque ele é complexo, oneroso, já dissemos aqui, todo ele é cumulativo, pouco transparente, não é? Cria uma sensação falsa de segurança jurídica, e o que se vê é a velha história do fisco, né, sendo o velho leão atrás do contribuinte desesperado. Né? Mas percebam, a Constituição, os direitos não caem das árvores, não dão em árvores, não estão lá pendurados para a gente tirar uma a um. Não tem um artigo na Constituição que não seja despesa pública, salvo aqueles que são relativos à receita pública. Tudo mais é gasto público. Quer criar federalismo? Gasto público. Quer criar as comissões do parlamento? Gasto público. Educação, saúde, proteção à indígena, previdência social? Gasto público. Nós temos uma Constituição de gastos públicos. Não há uma linha da Constituição que não repercute em gasto público. Forças Armadas, gasto público. E isso leva ao quê? A necessidade de um orçamento do Estado Democrático de Direito ser financiado, mas ser financiado no limite desse gasto, em conformidade dentro de um parâmetro de federalismo fiscal, com autocontrole interno e externo, não somente sobre o fisco, mas também sobre os contribuintes, mas também sobre o pagamento dos tributos.
Por quê? Porque nesse ponto, uma teoria do sacrifício, e me parece que essa venceu, salvo nos casos de taxas de algumas contribuições, todos os impostos estão graduados segundo a capacidade contributiva. Esse é o grande limite de justiça do sistema tributário. É um dado interessante, essa figura gargantua, ela é a primeira charge criada no mundo. Qual surpresa, né? Justamente com a figura do Estado, né? Letárgico, grande, né? Pesado, e que vai comendo tudo que se produz, né? Em torno a ele. Por isso, nós precisamos de segurança jurídica permanentemente. Por isso, nós precisamos de um sistema tributário repleto de garantias para proteger a confiança legítima, a boa-fé e a efetividade nas soluções de conflitos, como condição de existência da própria ordem tributária. Mas aí, obviamente, a moral vai aparecer em alguns momentos. Né? A moral surge, ela está presente nesse ordenamento. É o caso do peculiar non-audit, por exemplo, quando ela aparece dentro do próprio direito positivo, para dizer que o tributo não pode ser, independentemente de ele ter incidência sobre certas situações que são ilícitas, mas desde que a sua hipótese de incidência esteja lícita, aquele tributo pode ser cobrado e não se questiona sobre a validade dessa cobrança. Mas veja, por exemplo, que coisa escandalosamente amoral ou imoral que é o caso de extinção de punibilidade em matéria tributária em qualquer fase do processo criminal. Em qualquer fase. Ou seja, isso é um estímulo absoluto à sonegação fiscal. Ou seja, o sujeito é levado a ter ampla liberdade de escolher, até mesmo quando condenado, a fazer um parcelamento tributário, e isso suspende ou extingue a punibilidade do contribuinte. Nós não podemos criar um sistema tributário onde nós não tenhamos uma rede de proteção à própria eficiência desse sistema tributário. E quando esse rede não existe, o que acontece? O Estado não recebe. E quando ele não recebe, ele passa a fazer uso de instrumentos absolutamente draconianos, inúteis, ineficientes e até risíveis, que não trazem eficiência alguma no amplo desespero de arrecadar qualquer coisa. É o caso do uso de certidões negativas de débito, é o caso das perseguições em cima de ações típicas de identificação de bens, ou aqueles de exigência de penhoras de bens nas execuções fiscais, que não tem o menor sentido econômico algum você exigir isso. Então, tudo isso por quê? Porque a arrecadação não é eficiente. E aí o Estado precisa fazer uso de garantias formais para receber o que lhe é devido. E aí vira um instrumento caro, por quê? Porque o Estado passa a necessitar de um enorme grupo de informações, duplicidade de informações, como é o caso mesmo do uso de informações online, mas o fiscal não abre mão de tê-las em via física. Por quê? Porque há necessidade de ter certeza, segurança, identificar aquilo que corresponde ao tributo devido. Então, o custo de conformidade, várias alturas, e também traduz numa desconfiança do Estado sobre o contribuinte e numa desconfiança do contribuinte em relação ao Estado. Eu não vou cansá-los aqui com tudo isso, com todas as obrigações formais que são exigidas, né? Trago aqui só alguns exemplos. No caso do ICMS, né? Que, dentre outros, né? Mas nós precisamos criar, portanto, uma nova relação moral entre fisco e contribuinte, onde o compliance do contribuinte, eu celebro que o nosso secretário de Fazenda disse aqui hoje, que está fazendo um programa com base no contribuinte adimplente. Isso é correto. É preciso não premiar o contribuinte adimplente, porque esse é o consentimento ao tributo que se espera, que todos sejam adimplentes. Mas que o adimplemento seja uma evidência de bom comportamento social que deve ser seguido, com aquele entendimento muito claro do que é esperado pelo Estado, uma ética fiscal, né, pautada hoje em fóruns mundiais. A própria IFA, houve um programa que se desenvolveu de Enhanced Relationship, buscando justamente conciliar essas
interesse de Estado e contribuinte. Por quê? Porque sabe-se que essa é uma relação mútua. Se o contribuinte não contribuir, um bom contribuinte não contribuir com o Estado, não há chance de mudar a forma de relacionamento com esse contribuinte. E o próprio Estado é letárgico. O Senado Federal, que é um dos órgãos mais inúteis do país em termos de realizar aquilo que é devido, não controla a dívida pública, quando a Constituição, em 3 artigos, manda o Senado Federal controlar a dívida pública. 3 incisos das suas competências, ele nada faz sobre a dívida pública. Manda avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário. O Senado Federal tem verdadeiro descaso absoluto com essa regra introduzida no inciso 15 do artigo 52. O Senado Federal está longe de ser um órgão da Federação responsável e continuamente creditável no cumprimento das suas funções constitucionais, à medida em que sequer avaliar o sistema tributário ele tem condições de fazê-lo anualmente, como manda a Constituição. Essa lógica coloca, professor Sacha, uma discussão fundamental. Resistência ao tributo não é cidadania fiscal. Todas essas práticas, todas essas sugestões de resistência à tributação promovem, sim, o fim do Estado, agravam as situações de crise do Estado. Esse tipo de coisas, por exemplo, nós temos visto hoje, nós nunca aparecemos nem na lista dos grandes milionários. Hoje temos alguns milionários. Nós aparecemos hoje como o 4º maior país de saída de ricos. Por que a França está em primeiro? Porque a França criou um belíssimo imposto sobre grandes fortunas. Essa ilusão patética de que tributar rico é uma coisa de forma majorada, é uma coisa boa e eticamente preferível. A capacidade contributiva tem que ser aplicada em conformidade de igualdades, em padrões de igualdade. O que isso leva? Leva à saída das fortunas. Mas não saem só as fortunas, saem também as inteligências, sai também o empreendedorismo, sai também a capacidade de investimento. A secretária de Receita de Portugal me dizia agora em Kiev, no Congresso das Administrações Tributárias da União Europeia, que no ano passado recebeu 29 mil declarações de brasileiros. Obviamente ela disse isso muito satisfeita, e eu recebi muito tristemente, porque isso é uma evidência de que estão saindo para a Europa, ou estão saindo para Miami, ou para o Paraguai, aquelas melhores formações, porque o pai ou a mãe de família não vai sozinho, vai com os filhos, vai com familiares, que foram formados em boas escolas, que tiveram muitas vezes formação no exterior. Nós perdemos capital humano, capital de riqueza, investimento e capacidade de investimento, e capacidade de continuidade desses investimentos. Por isso evidencia uma atitude moral, o abandono fiscal, o êxodo fiscal. É uma das coisas mais deploráveis do ponto de vista da moral tributária. Obviamente a Receita Federal está fiscalizando isso, mas isso é inútil, porque ninguém vai retornar para isso porque está sendo investigado, convenhamos. Mas há no mundo hoje, Aldir, uma preocupação permanente da fuga pelos planejamentos tributários agressivos. A sociedade não aceita mais. O professor Chueiro participa com a gente aí, os congressos da IFA, todo ano, falamos disso. Hoje, ele pode ter as críticas, e são corretas as críticas do professor Chueiro. Eu tenho parte de muita defesa desses programas da OCDE, mas também reconheço que há erros, há deficiências ainda. Mas uma coisa é certa, a sociedade internacional não aceita mais a fuga da tributação por planejamentos tributários agressivos. Eu não sei o que diabo é planejamento tributário agressivo, professor. Eu também não sei. Eu ouvi sua palestra, concordo integralmente. Eu ainda estou atrás de entender o limite disso. Mas uma coisa é certa, nós sabemos o que é um abuso considerável, E já o caso de Starbucks, o caso do Google, o caso da Apple, o caso da Amazon, o caso da Vodafone, foram assim considerados mundo afora.
Então, esses escândalos não vão parar por Swiss Leaks e por semelhantes. Por que são escândalos? Porque a imprensa livre destaca e isso traz tamanha repercussão. Porque isso é uma evidência de clamor social. A crise europeia, a crise econômica americana, agora a crise brasileira, obviamente está lastreada nas dificuldades de gasto público, na corrupção, mas a sonegação e a corrupção não dadas. E esse é um ponto que nós precisamos justamente ter alguma evidência de eficiência. Por isso a OCDE, com o combate à evasão fiscal, com troca de informações internacionais de um lado, e com o BEPS, que é o Base Erosion Profit Shifting, que é um programa feito justamente para combater esses planejamentos tributários agressivos, tenta coibir esse uso monstruoso de paraísos fiscais na casa das dezenas de trilhões de recursos que são evadidos dos fiscos mundiais. Não por menos 140 países já integram o Fórum Mundial, chamado Global Forum da OCDE, ou que está gerenciado pela OCDE. Então, eu não quero tomar muito tempo de vocês com isso, mas o BEPS e essas trocas de informações, todas elas foram sendo avançadas. Para concluir, eu quero só destacar alguns números do que também, aos meus olhos, é uma evidência de decadência moral dos dois lados, do fisco e do contribuinte, que é a litigiosidade em matéria tributária e a falência do modelo de cobrança. Nós precisamos avançar urgentemente com medidas que solucionem isso. Basta os senhores pensar que nós precisamos realmente substituir essa lei 6.830, que é uma vergonha. Essa lei de execuções fiscais não serve mais a ninguém, nem ao Estado, nem ao contribuinte. Ela é uma farsa, porque ela não é preferível revogá-la e cobrar impostos com o Código de Processo Civil aberto, porque ela em si já não mais atende àquilo que é condição necessária do sistema de cobrança. E aí, como não cobra, começa o Estado a inventar outras opções, como securitização de dívidas, parcelamentos, como já falamos deles. Essas medidas, elas deterioram a moral tributária do contribuinte. Elas criam vácuos de ganhos momentâneos, picos de arrecadação, mas logo ali na frente elas já trazem dificuldades para ambas as partes. Vejam, senhores, quanto nós temos esses números, modéstia à parte, quem consolidou em algum momento, foi parte do trabalho que fizemos com a Procuradoria da Fazenda Nacional em 2007, onde começou com então o Procurador da Fazenda Nacional, Luiz Inácio Adams, o Ministério da Fazenda e a Procuradoria a identificar esses números. Chegamos lá naquele momento a 700 bilhões. Pois bem, em 2007 para cá, nós aumentamos isso em nada mais nada menos que 1 trilhão. O passivo tributário brasileiro é de 1 trilhão e 800 bilhões hoje. Esse crescimento é de 16% anual. E a arrecadação ou recuperação anual de apenas 13 bilhões. Ou seja, não é que a máquina judicial sirva para arrecadar tributos, não é isso. Mas é uma demonstração clara que o sistema de solução de conflitos não está funcionando e o sistema tributário total está gerando uma conflitividade excessiva. E uma conflitividade excessiva que demonstra, obviamente, tudo aquilo que nós já concluímos sobre a sua inoperância. Por isso, somando isso com 1 trilhão e 500 bilhões, que são os ativos, 900 bilhões que estão no CARF e outros que estão aí em cobrança, mas não estão em dívida ativa, nós temos a pérola de 3 trilhões e 300 bilhões. Isso equivale a um orçamento anual da União inteira. Ainda que você diga que vai cobrar 20% disso, porque tudo mais é dívida podre, mas ainda que seja para esses 20%, alguma eficiência tem que ter. Ainda que seja, quero insistir, para 20%, alguma eficiência tem que ter. O que não podemos é não ter eficiência alguma, é não conseguir recuperar sequer 1%. E é nesse ponto onde a nossa preocupação, o orçamento da LDO de 3 trilhões e 300 bilhões, evidencia isso. Então, a grande reforma tributária está justamente aí.
não está nessa figura, nessa besteira de trocar rótulos de impostos. Chamam a CSLL de imposto de renda e converter em imposto. Isso não é reforma tributária. A reforma tributária é a reforma da cobrança tributária, é a reforma da relação fisco-contribuinte. É que o contribuinte possa falar com a Procuradoria da Fazenda Nacional, possa ser recebido por um procurador da Fazenda Nacional. Um advogado que não recebe outro advogado. Que absurdo isso! Isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. Isso é inaceitável. Isso é contra qualquer ética, especialmente a profissional. A Procuradoria da Fazenda Nacional tinha criado uma das melhores coisas que fez ao longo de toda a sua existência. As unidades de grandes contribuintes. Não é para privilegiar o grande contribuinte, não. É porque geralmente o grande contribuinte é um adimplente permanente. Alguma gentileza, alguma atenção tem-se que ter para saber se resolve um caso antes que ele vire litígio. Mas não. É preferível que o crédito tributário, que o sujeito tenha dúvida se toma ou não toma o crédito, ele exclua no sistema errado, sofra uma atuação e depois seja punido severamente. Esse sentimento tem que acabar, tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria da Fazenda. Há uma necessidade, portanto, de superação de todas essas discussões, porque numa reforma tributária concreta, o que nós pretendemos é justamente solucionar esses passivos tributários dentro de uma solução, de uma visão de conjunto. E aí você tem condições de, por meio da inclusão de formas de conciliação na execução fiscal, concilia junto ao juiz. Tem medo, a Receita Federal tem medo de receber o contribuinte, a Procuradoria não quer ouvir falar de contribuinte na sua repartição, então pronto, receba na frente do juiz. Faça a conciliação na frente do juiz. Se o medo é pôr o CPF em um ato de solução entre fisco e contribuinte, então vá para o Estado do juiz, chama o Ministério Público, chama 3 Ministérios Públicos se quiser, mas o que não se pode é fechar os olhos, deixar de... E outra, esses 3 trilhões são tributos federais. Sim, 60% de todos os processos que estão no Tribunal de Justiça de São Paulo são de natureza tributária. Isso sim é imoral. Como é que o Estado deixa gerar e surgirem 60% de todos os processos que estão no Tribunal de Justiça de natureza tributária e não dá soluções a ele? Sabe por quê? Porque a taxa de congestionamento das execuções fiscais é de 91%, dado do CNJ no ano passado, nesse ano, acabou de sair. 91%. Significa que enquanto 9 processos andam, 91 ficam parados. Isso é congestionamento. E essa taxa de congestionamento mostra que nós precisamos de uma solução de conjunto. Não adianta mudar a cobrança do crédito sem mudar o sistema tributário, porque ele vai continuar induzindo novos conflitos. Como também não adianta mudar rótulo de imposto se o modelo de cobrança continuar o mesmo. Essa moral tributária do fisco e do contribuinte precisa ser uma moral de reciprocidade, de boa-fé, de confiança recíproca. E mais que tudo, o reconhecimento da função social do tributo. Porque o tributo não é posto para ser pago por um, recebido pelo outro. Não, ele existe para cumprir uma função social de financiamento da Constituição, de financiamento do gasto público, de concretização dos direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição. Tenho certeza, nós não precisaríamos afogar o beneficiário da Previdência Social em uma reforma que não tem absolutamente parâmetro de legitimidade ainda afirmado, claro, evidenciado por métodos adequados. Se nós fizéssemos uma reforma nesse nível, que tivesse condições de financiar e, por exemplo, eliminássemos a DRU, a desvinculação de receitas da União, que agora chega a 30% de todo o recebível de receitas previdenciárias. Isso sim é modo de pensar no Estado, de reformar o Estado e olhar para um futuro melhor, não só nas relações fisco-contribuinte, como na concretização da Constituição do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado a todos.